Boa tarde. Dando sequência às nossas reuniões do NAV, que é o Núcleo Avançado de Vascularia Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Ela sempre ocorre na última quarta-feira do mês. Então, hoje a gente vai retomar, ainda de forma virtual. Depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês já querem que isto volte de forma presencial ou híbrida. E aí a gente já tenta programar para a próxima reunião. Então, quem está na nossa lista de divulgação e nos grupos do núcleo, por favor, manifestem-se a esse respeito. Hoje a gente escolheu um tema, estava esperando até o Walter entrar, não sei se ele conseguiu. Vamos com o Zerati. O Walter está aqui, né? Hoje a gente vai para um tema que é um tema que está em voga, está na moda, né? Eu falo que está na moda, que são as síndromes compressivas venosas abdominais, que seria o May-Turner, o Cockett e a síndrome de Nutcracker, né? Então, isso é uma coisa que realmente o diagnóstico tem aumentado, e aí isso passa por várias discussões entre os critérios diagnósticos e quando que, atendidos esses critérios radiológicos, de fato a gente tem um diagnóstico clínico, né? Então, a gente convidou alguns colegas radiologistas que eu sei que estão bastante envolvidos com isso, e alguns colegas cirurgiões também para comentar. Vou começar com o Carlos Ventura, para a gente começar falando do ultrassom, acho que é o primeiro exame de screening, né? E aí a gente vê se debate ou se segue a apresentação com tomografia e depois ressonância para, por último, debater. Vou pedir para todo mundo tentar se concentrar no tempo, porque como são 3 apresentadores e debatedores, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Então, Ventura, quer começar? Vamos lá, André. Obrigado pelo convite, é uma Está satisfação. um pouquinho baixo, Ventura. Está baixo? Fala mais perto, talvez. E agora? Deixa eu só regular aqui um minutinho só. A saída do som aqui. Dá para aumentar a sensibilidade do microfone também, no inferior direito. Né? Ficou melhor, Andrei? Acho que tá conseguindo ouvir bem, sim. Não sei se Como é que tá aí agora? Acho que tá bom, acho que tá suficiente. Melhor, vamos lá. Vamos lá, eu falo mais alto também. Bom, então deixa eu só... Para compartilhar a tela. A tela está compartilhada aí? Ainda não. Espera que agora sai um minutinho só. Vou mexer no som, aí deu isso aí. Tá aparecendo aqui? Não. Isso é só falar aí que eu não já entendi. E aqui... Melhor o Andrei começar aí e eu vou na sequência, acho melhor, viu? Pode ser. O Ventura achou que se eu puder começar, ou o outro apresentador, não sei se é o Thiago, porque eu acho que ele está com alguma dificuldade. Thiago, quer começar? Posso começar? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, o Thiago é nosso colega aqui do Sírio-Libanês, né? Doutor em radiologia pela Faculdade de Medicina da USP e responsável pela imagem vascular no INRAD do HCFM-USP. Tem bastante experiência com as tomografias, participa das nossas reuniões no Hospital das Clínicas e discute todos os casos conosco aqui no Hospital Sírio-Libanês. Então, tenho certeza que tem uma experiência bacana para mostrar para a gente. Então, Thiago, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a apresentação? Sim. Bom, sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tomografia computadorizada em síndromes compressivas venosas abdominais, né? Basicamente, Cockett e Nutcracker. A gente sabe que vasos abdominopélvicos podem comprimir ou ser comprimidos por estruturas anatômicas adjacentes, né? Isso pode ser fisiológico, mas quando sintomáticas, essas compressões vão causar as síndromes compressivas, né? Que são pouco comuns
e a patogênese é controversa, né? Acredita-se que se existam características anatômicas ou morfológicas que vão predispor a elas. A gente tem que ter muito cuidado com o sobrediagnóstico das síndromes, né? Uma coisa que eu sempre falo para os residentes, quando eu estou apresentando, porque essas alterações que podem predispor a síndromes, elas podem ser caracterizadas em pacientes assintomáticos, né? Que não estão realizando exames por causas não relacionadas, né? Então, o diagnóstico não vai se basear só nos achados de imagem, é uma coisa que eu sempre friso, que eu acho que é o mais importante aqui. Como o André já falou, né, o diagnóstico pode ser feito por ultrassonografia com Doppler, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e eu vou falar um pouquinho aqui, então, sobre a tomografia, né? Acaba sendo o exame mais pedido, né? É muito comum a gente receber pedidos de tomografia para avaliação de síndromes compressivas, né? O que a gente precisa ter é que são equipamentos multidetectores, no mínimo 16 fileiras de detectores ou mais, né? É um exame que tem altíssimas resoluções espacial e temporal, né? As imagens multiplanares, né, que a gente vai reconstruir são isotrópicas, ou seja, elas têm a mesma resolução espacial das imagens obtidas, né, as imagens fonte, né? A gente tem um bom contraste entre as estruturas avaliadas, e aí a gente vai ter estudos demonstrando uma altíssima acurácia da tomografia, né? Além de ser um método disponível, amplamente disponível, rápido e minimamente invasivo. Né? Tem as desvantagens de envolver radiação ionizante, meio de contraste iodado em pacientes alérgicos ou com insuficiência renal, a gente não pode realizar o meio de contraste, né? Então a gente tem que considerar outros métodos em pacientes jovens, alérgicos ou com alteração da função renal. Então eu vou falar primeiro sobre a síndrome de May-Turner ou Cockett, que ela se caracteriza por ser uma obstrução parcial ou completa da veia ilíaca comum esquerda, por compressão exercida pela artéria ilíaca comum direita, né? Ela vai causar uma estase venosa montante, podendo levar a edema assimétrico do membro inferior esquerdo e ou trombose venosa profunda nesse membro, né? A gente tem aí as condições predisponentes, né? Que é a compressão física da veia ilíaca comum esquerda entre a artéria ilíaca comum direita e o corpo vertebral lombar, que está abaixo, né? Está posterior, né? E tem os fatores intrínsecos, que é a formação de bandas internas resultantes de hipertrofia intimal por traumas repetitivos relacionados à força pulsátil da artéria ilíaca comum direita. Ou seja, ela pulsa em cima da veia, essa pulsação fica causando traumas repetitivos na veia e existe formação de bandas internas. A gente sempre faz uma fase venosa somente na angiotomografia para caracterizar a síndrome de Cockett, né? A fase arterial é totalmente dispensável. E a gente vê nitidamente nas imagens a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita, né? A gente pode ver isso no plano axial verdadeiro da pelve mesmo, né? A gente pode também realizar reformatação no plano axial verdadeiro da veia ilíaca comum esquerda, né? E a gente demonstra a redução do calibre quando a gente vai passando a imagem da veia, né? Além disso, a gente consegue, caso exista uma trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, a gente demonstra muito adequadamente a extensão cranial dessa trombose, né? E a gente também consegue excluir outras causas de compressão da veia, como massas pélvicas de diferentes etiologias. Então, aqui é um exemplo de uma síndrome de Cockett, né? A gente vê a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita contra o corpo vertebral que está aqui posterior, né? A gente vê aqui nas duas imagens. A gente, nesse caso, não tem a trombose para baixo, né? A gente não vê a trombose da veia ilíaca, e essa paciente também não tinha trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo. Ela tinha só compressão com edema assimétrico do membro inferior esquerdo. Aqui mostrando já um outro caso que tem uma trombose venosa crônica do membro inferior esquerdo, né? Então a gente tem aqui a compressão, a gente praticamente não vê a veia passando posteriormente à artéria, e a gente não vê também a veia quando a gente se dirige para as imagens mais inferiores, né? Percebam que a gente consegue ver muito bem a veia ilíaca externa direita aqui, a gente não vê a esquerda, né? Ou seja, já existe uma trombose venosa crônica. E neste último caso, a gente vê também muito bem a circulação colateral venosa desviando o fluxo do membro inferior esquerdo para o direito, né? Então, a gente vê vasos colaterais calibrosos, aqui tortuosos, pré-pubianos, né, perineais, que vão comunicar o sistema venoso profundo do membro inferior esquerdo com a veia safena magna do lado direito. Então, são achados aqui, né, essa circulação colateral venosa e essa trombose venosa profunda, são achados aí que corroboram o achado da síndrome de Cockett ou May-Turner. E aqui só para mostrar como identificar
a compressão no plano axial verdadeiro da veia ilíaca comum. Então, a gente percebe aqui a artéria ilíaca comum esquerda passando sobre a veia ilíaca, desculpa, a artéria ilíaca comum direita passando sobre a veia ilíaca comum esquerda aqui, comprimindo-a contra o corpo vertebral subjacente. A gente consegue isso angulando a imagem e colocando o plano de visão no plano axial verdadeiro da veia ilíaca comum esquerda, que seria mais ou menos um axial oblíquo da pelve, um sagital oblíquo da pelve. Aqui a gente vê a veia comprimida entre a artéria e o corpo vertebral. Existe ainda uma possibilidade de a gente medir a área. Tem alguns autores que demonstraram a medida da área da veia ilíaca comum esquerda no plano da compressão e num plano distalmente à compressão, mas isso não é uma coisa que é amplamente utilizada, mas é uma coisa que pode ser utilizada, tem alguns trabalhos que demonstraram isso. E aqui, só para mostrar um caso pós-tratamento, né? Então, a gente vê aqui um stent dentro da veia ilíaca comum esquerda, né? E percebam que esse stent já está, nesse caso aqui, trombosado. Então, a gente não tem a mesma contrastação dentro do stent quando a gente compara com a veia ilíaca comum do lado direito. E aqui um plano coronal mostrando toda a extensão do stent e demonstrando aqui a trombose desse stent. Né? Então, a gente consegue ainda avaliar o pós-tratamento dessas pacientes com síndrome compressiva da veia ilíaca comum esquerda. E passando para a síndrome de Nutcracker, também outra coisa que eu friso muito, que é diferenciar o fenômeno de Nutcracker da síndrome propriamente dita, né? O fenômeno é a compressão da veia renal esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior, ou que seria o Nutcracker anterior, ou entre a aorta e o corpo vertebral subjacente, no caso da Nutcracker posterior, caso a veia tenha um trajeto retroaórtico ou circunaórtico. E a síndrome são sintomas causados pelo aumento da pressão na veia renal esquerda por obstrução ao fluxo, no caso da compressão. Né? E a gente vai ter circulação colateral venosa intra e extra-renal, refluxo na veia gonadal. Isso vai causar proteinúria, vai causar hematúria, tudo que a gente já sabe que a síndrome acompanha. Né? A patogênese é determinada pela redução do ângulo da artéria mesentérica superior e da distância entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Também existem uma série de fatores predisponentes, né, como perda ponderal rápida importante, cirurgias corretivas de escoliose, aplicação de pressão sobre o abdômen, variações anatômicas. Né? E aí, o que a gente tem de palpável, né, para medir, para conseguir estimar essa compressão, seriam esses fatores, né? Seria o que? São essas características, né? O sinal do bico, né? O ângulo do bico, a razão dos diâmetros da veia renal esquerda nas regiões hilar e aortomesentérica, superior a 4,9, e o ângulo aortomesentérico. E aí tem uma série de trabalhos descrevendo os mais diferentes ângulos, né? Alguns descrevem 41 graus, alguns descrevem 36 graus, alguns descrevem 16 graus. Né? Isso aqui tudo pela angiotomografia. Né? Mas, basicamente, o que a gente tem, né, é ver a compressão mesmo da veia renal esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Né? A gente vê o calibre da veia reduzindo nessa região que ela passa entre as duas, né? Mas, para caracterizar a síndrome, é muito importante que a gente tenha a presença de sintomas. Né? Em termos de técnica da angiotomografia, a gente faz também uma fase venosa após a administração intravenosa do contraste. Né? Não é necessário fazer fase arterial, nem fase escritura, né? A não ser que tenha alguma suspeita de ter uma obstrução urinária, né, por coágulos, que possa estar sangrando para dentro do sistema coletor. Né? A gente já tem uma dilatação pré-estenótica da veia renal esquerda, varizes na região do renal, periuterais e pélvicas à esquerda, dilatação da veia gonadal, e as reformatações sagitais demonstram muito bem o ângulo da artéria mesentérica superior e a distância entre essa artéria e a aorta, né? E o calibre propriamente dito, a redução do calibre da veia renal esquerda propriamente dita. Né? E reformatações coronais são muito importantes para caracterizar também as varizes e a dilatação da veia gonadal esquerda. Como eu falei, a fase escritura vai ser só importante caso exista uma suspeita de que tenha coágulos dentro do sistema coletor e da bexiga, que aí vão aparecer como falhas de enchimento. E como eu falei, aqui a gente consegue ver alguns exemplos do que a gente tem de medidas exatas que a gente pode utilizar nesse exame. Né? Seria o sinal do bico, né, que é a formação desse bico
no plano da compressão entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então, a veia renal faz esse biquinho no plano da compressão. Pode-se, inclusive, medir o ângulo desse bico, né? Não é uma coisa muito utilizada, mas é uma medida que pode ser realizada, né? A gente tem também a razão do diâmetro da veia renal esquerda, né? Que seria a razão do diâmetro na região pé-hilar para o diâmetro na região da compressão propriamente dita, né? Essa medida gira em torno de 4,9, acima disso é considerado um fenômeno de nutcracker, mas se a gente pensar aqui, pode estar tendo uma alteração da morfologia da veia aqui, né? Ao invés de ela estar redonda, como ela pode estar aqui, ela pode estar alongada, né? Que é o que acontece aqui na compressão. Então, essa medida aqui pode não ser fidedigna, né? Então, isso é uma coisa que também a gente tem que pensar quando a gente for fazer essa razão. Aqui o ângulo, né, da artéria mesentérica superior com a aorta, nesse caso aqui de 35 graus. E aqui um outro exame mostrando já uma compressão com os outros comemorativos, né? Então, a gente tem aqui uma compressão da veia renal esquerda, né, entre a aorta e a mesentérica superior, a gente tem o sinal do bico, a veia está mais dilatada proximal, né? A gente vê essa dilatação aqui e a gente vê formação já de varizes, né? Peripiéricas e a dilatação da veia gonadal esquerda e formação de varizes pélvicas do lado esquerdo, né? Aqui, esse mesmo caso, mostrando no plano sagital, né, uma redução do ângulo, a veia renal comprimida aqui entre a artéria mesentérica superior, que é essa estrutura, e a aorta, que está aqui, né? E a gente tem aqui a dilatação da veia gonadal, aqui até o plano da desembocadura na veia renal. Aqui um outro caso, mostrando um aspecto semelhante, né? Aqui já tem o sinal do bico, a redução do calibre da veia, a dilatação a montante, as varizes periureterais, né? E aqui mostrando também a proximidade da artéria mesentérica superior com a aorta. Então, concluindo, síndromes compressivas venosas abdominais são um pouco comuns, podem ter sintomas vagos e nem específicos, mas têm uma alta morbidade se não forem identificadas e tratadas adequadamente, né? O diagnóstico, como eu falei, não se baseia só nos resultados de imagem, né? Não existe um parâmetro específico de imagem para esse diagnóstico. A gente tem que ver vários achados e correlacionar com a clínica do paciente ou com outros achados de imagem, né? E a angiotomografia acaba sendo um exame um exame de escolha para diagnóstico. A gente recebe muitos pacientes para fazer tomografia com suspeita de síndromes compressivas. Obviamente não vai ser o único método, né? A gente sabe que não é o único método, mas a gente sabe muito desses pacientes. Era isso. Eu não sei se vocês vão querer fazer a discussão agora ou esperar as 3 apresentações. Eu vou chamar o ultrassom antes, até porque a gente tem 2 debatedores depois que são vinculados ao ultrassom que estão mais apertados de horário, o Joseph que está no HC e o Antônio Sérgio, que está fora do país, também está mais apertado. Então, eu gostaria de ouvir o Ventura, né? O Carlos Ventura, ele é radiologista e coordenador da pós-graduação em ultrassom vascular do Hospital Albert Einstein, israelita Albert Einstein, e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. O Ventura também estava bastante envolvido nesses diagnósticos, em diagnósticos diferenciais disso, com contraste, eventualmente. Eu gostaria de ouvir a opinião dele se o ultrassom tem mais dados funcionais e se a tomografia realmente é o exame de escolha ou só é o exame de escolha para tratar eventualmente. Está mudo, Ventura. Lá embaixo. Isso. Ainda? Ok. Agora estamos ouvindo. Ok? Estão estando? Estamos sim, pode ir. Pode falar, né? Pode. Então vamos lá. Bom, desculpa esse entreveiro aí no início da reunião. Agradeço aí, André, pelo convite. É uma satisfação estar aqui entre os amigos, né? Vários conhecidos. E, bom, o ultrassom, como a gente sabe, né? Ele tem limitações, né? Principalmente o ultrassom abdominal. Justamente, ele depende muito do biotipo do paciente e depende também
da quantidade de gás em alças intestinais, enfim. Existem as limitações próprias do ultrassom, principalmente na região abdominal. Mas ele pode ser útil, né, em vários aspectos, né? Tanto que a literatura ela confirma isso, ele é um exame de screening, né, para começar a fazer essa avaliação, ele consegue fornecer as informações no caso dessas síndromes compressivas, né? Então vamos começar falando inicialmente da síndrome de Cockett, né? Não só a síndrome de Cockett, como todas as síndromes compressivas pelo ultrassom, o que a gente procura? A gente vai procurar a avaliação direta ali, procurando perceber o estreitamento do vaso no local da compressão. Uma das informações, né, que é a informação hemodinâmica que o ultrassom Doppler consegue fornecer, é o aumento da velocidade de fluxo no local da compressão, e o ultrassom também muitas vezes consegue caracterizar a presença de colaterais. Bom, como eu falei para vocês, né, a limitação do biotipo do paciente, né, a presença de gás em alças intestinais, em especial, né, aquelas lesões endoteliais que a tomografia ou a ressonância consegue caracterizar, o ultrassom vai ter muita dificuldade para ver, né? Ele não vai conseguir ver aquelas irregularidades da parede da veia com tanta facilidade como a tomografia ou a ressonância magnética. Mas pode ser, sim, uma ferramenta útil nessa avaliação, né? Então, o que a gente vai conseguir ver pela ultrassonografia? A gente vai ver um aumento, uma redução do calibre, né? Quando a gente não tiver aquela limitação grande do biotipo do paciente, a gente consegue ver e avalia a redução do calibre da veia ilíaca comum esquerda, né, sendo comprimida pela artéria. Se for uma redução de mais de 50%, a gente já começa a suspeitar de uma estenose significativa. Porém, sem dúvida nenhuma, o aumento das velocidades é o sinal mais importante pelo ultrassom. Então, se por um acaso a velocidade aumentar em mais de 2,5 vezes no local da compressão, quando comparado com a porção da veia antes da compressão, né, os dados mostram que realmente a gente já pode suspeitar de uma estenose significativa nessa veia ilíaca comum esquerda. Como sinais indiretos, né, eles já são não tão característicos como a compressão direta, mas a gente procura ver a falta de variação respiratória do lado esquerdo. Então a gente procura comparar a veia femoral comum esquerda com a veia femoral comum direita. Se essa variação de fasicidade do lado esquerdo for muito importante, ou seja, se o padrão tiver praticamente monofásico do lado esquerdo, já também é um sinal sugestivo de que pode estar ocorrendo uma compressão significativa, né? Existe na literatura a correlação da velocidade da veia femoral comum esquerda em relação à veia femoral comum direita, né? Se esse índice for menor do que 0,9, a literatura mostra que pode ser um fator indicativo também. Eu acho menos confiável esse fator, mas a literatura mostra isso. E a presença de colaterais, né? Presença de colaterais que o ultrassom consegue ver também. Um outro fator, né, que as pessoas acabam não comentando muito, que é um fator que chama muito a atenção no ultrassom, é quando a gente percebe uma inversão do fluxo na veia ilíaca interna esquerda, né? Então, se esse fluxo a gente tem que procurar isso ativamente, às vezes as pessoas não procuram isso ativamente, e o ultrassom consegue caracterizar o fluxo na veia ilíaca interna esquerda. Se ele estiver invertido, é um sinal dos mais característicos de compressão, né, da síndrome de May-Turner. Então, a gente consegue ver no ultrassom, né, quando o biotipo ajudar, como eu falei para vocês, aqui no corte axial, né, exatamente no local da compressão, a gente vê a artéria ilíaca comum direita e a veia sendo comprimida pela artéria. Mas para a gente fazer aquela avaliação do calibre, né, aquela relação do calibre, a gente tem que fazer um corte longitudinal da veia ilíaca comum esquerda, né, justamente comparando o local da compressão com o local imediatamente pré-compressão, né? Se essa relação, os artigos aí mostram diferenças, né, como já foi falado pelo Tiago, né? No caso, boa parte dos artigos de ultrassom falam que se essa relação for maior do que 4, já é uma compressão significativa. Outros artigos falam que essa relação precisa ser maior do que 5,
né? Mas, enfim, entre 4 e 5 já seria uma compressão significativa. Também, da mesma forma, vai existir aqui o sinal do bico, né? Da mesma forma como ocorre na Nutcracker, a gente também procura isso aqui na síndrome de Cockett, esse afilamento significativo, né? Aquela perda de fasicidade, como eu falei para vocês, né? Quando a gente compara o lado direito, né, com o lado esquerdo, né, a femoral esquerda com a femoral direita, né, a gente vai ver uma diferença de fasicidade, né, uma fasicidade perdida aqui do lado esquerdo quando comparado com o lado direito, mas nesse caso a gente compara a relação, né? A gente mede a velocidade no ponto da estenose, na veia ilíaca comum esquerda, e mede a velocidade antes da estenose ainda na veia ilíaca comum esquerda, né? Se essa relação for maior do que 2,5, nós consideramos uma estenose significativa. Em relação à fasicidade, aqui sim mostrando a veia femoral comum direita com uma fasicidade bem evidente e a veia femoral comum esquerda com uma perda total de fasicidade. Então, isso eu posso falar por experiência própria, que é meio difícil da gente avaliar, né? Existe uma certa redução da fasicidade do lado esquerdo, que é fisiológico, que é habitual, né, pela compressão fisiológica da veia ilíaca comum esquerda. Então, sempre do lado esquerdo vai ter uma certa perda de fasicidade. O que não pode acontecer é uma fasicidade totalmente ausente, como a gente vê aqui, né, quando comparado com o lado direito. Então, isso já chamaria a atenção também. Aquele sinal que eu falei para vocês, que é fortemente sugestivo no ultrassom de síndrome de Cockett, que é a inversão do fluxo na veia ilíaca interna esquerda. Então, a gente vê aqui a artéria ilíaca interna e o fluxo na veia ilíaca interna no mesmo sentido da artéria, ou seja, existe uma inversão do sentido do fluxo na veia ilíaca interna esquerda e aí fortemente sugestivo de compressão significativa. Aqui novamente, né, mostrando a inversão do fluxo, no outro caso, mostrando então a artéria ilíaca interna esquerda e a veia ilíaca interna com o fluxo na mesma direção, mostrando então a inversão do fluxo na veia ilíaca interna. Então esses são os achados mais característicos aí pela ultrassonografia na síndrome de Cockett. Aqui mostrando que o ultrassom também consegue fazer o controle pós-operatório, né? A gente fez o controle desse paciente que fez um procedimento endovascular, colocou stent ali justamente no local do cruzamento, né, e da compressão. A gente pode ver, né, isso a gente informa para o cirurgião vascular, que o stent não está posicionado exatamente no meio aqui. A gente vê que ele está um pouquinho mais, quase em cima do local do cruzamento, né? Não sei se aí depois os cirurgiões vasculares vão poder opinar melhor do que eu aí, mas a princípio o ideal seria que esse stent estivesse posicionado um pouquinho mais aqui caudal, né, para não ter esse risco de deslocamento e, enfim, de perder aí o procedimento. O colorido mostrando da mesma forma que, né, apesar dessa localização do stent, né, está um pouco na ponta, mas ele consegue desobstruir, descomprimir totalmente a veia ilíaca comum esquerda, e aí não existe mais nenhuma compressão significativa. E no Doppler espectral, da mesma forma, a gente consegue ver que antes, né, do local do cruzamento já não existe perda de fasicidade, indicando que o stent ele corrigiu totalmente aí o local de compressão. Bom, em relação à síndrome de Nutcracker, né, da mesma forma, o ultrassom vai ter limitações, né, em relação ao biotipo e a quantidade de gás em alças intestinais, enfim. Mas o ultrassom vai procurar também, obviamente, a compressão da veia renal no espaço aortomesentérico, né? Todos os sinais que o ultrassom consegue mostrar, como nós vamos ver, além da presença de colaterais. Então, o que a gente vai ver pelo ultrassom? Quais são os sinais pelo ultrassom da síndrome de Nutcracker? A gente vai procurar aquela redução, né, que é um sinal direto do diâmetro da veia renal esquerda, né? Se existir uma redução menor do que 2 milímetros aí do calibre da veia renal esquerda no espaço aortomesentérico, já é sugestivo pela ultrassonografia que está existindo uma compressão significativa, né? Se a veia renal esquerda pré-compressão tiver um calibre de mais de 10 milímetros também,
a literatura mostra que já é sugestivo de compressão significativa, mas em relação ao diâmetro, sem dúvida nenhuma, a relação, né, do diâmetro no local da compressão pelo diâmetro pré-compressão, se for maior do que 4 vezes essa diferença, é uma diferença significativa, né, pela literatura e pela ultrassonografia. Mas o sinal mais importante, como na síndrome de Cockett, é a relação de velocidades, né? Se a relação de velocidades for maior do que 5 vezes, ou seja, se a velocidade no local da estenose tiver 5 vezes maior do que antes da estenose, né, na veia renal esquerda, a gente pode concluir que existe aí uma compressão muito significativa. Além da presença de colaterais também, perirenais, pélvicos, né, e mesmo testiculares à esquerda. Então, isso a gente procura ativamente no nosso exame de ultrassonografia. Então, o ângulo aortomesentérico é um achado que a gente pode medir pelo ultrassom, mas a gente acaba não procurando muito esse sinal, né? A gente procura mais o aumento das velocidades, né? Lógico que o ângulo é um indicativo também. Aqui mostrando aquela relação do diâmetro, né? O diâmetro no local da compressão, formando aquele sinal do bico, né? Com um estreitamento muito evidente no espaço aortomesentérico. Quando a gente relaciona com o calibre pré, a gente vê que existe uma relação alterada aqui, muito significativa. E se essa relação for maior do que 4 ou maior do que 5, a gente pode dizer que é uma compressão significativa pelo ultrassom, né, mostrando aqui de forma mais evidente isso na internet. Aquele sinal do bico, mostrando um turbilhonamento do fluxo aqui importante, essa redução importante do calibre da veia renal esquerda no local da compressão. Da mesma forma, né, a relação de velocidades, como eu falei para vocês, que pro ultrassom é o achado mais característico dessa compressão, que é a velocidade no local da compressão dividido pela velocidade pré-compressão. Se essa relação for maior do que 5 ou maior do que 4, também na literatura existe essa divergência, a gente diz pelo ultrassom que existe uma estenose significativa. E a presença de colaterais, né? A presença de colaterais que é um achado muito característico dessas síndromes compressivas, né? Então a gente vê aqui, né, no corte axial, aqui no local da compressão, a gente já consegue ver que existem colaterais aqui em volta. Deixa eu só desligar o telefone aqui. Mostrando aqui esses colaterais evidentes aqui no local, além desse sinal do bico. Na verdade, nem o sinal do bico aparece, a gente vê uma ausência total aqui da veia renal esquerda no espaço aortomesentérico, né? A gente consegue ver a veia renal esquerda com fluxo invertido, né, antes da compressão, e a presença de vários colaterais aqui próximo à veia renal esquerda, né? Então, mostrando um achado bem característico pela ultrassonografia de síndrome de Nutcracker. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar em relação a essas síndromes compressivas. Os achados que o ultrassom consegue ver, né? Pelo ultrassom, lógico, existem limitações em relação aos outros métodos, mas ele pode ser muito útil, né? Sempre correlacionando aí, dependendo do biotipo do paciente. Parabéns, Ventura. Vou agradecer a todo mundo que está meio que se mantendo no tempo. É uma tarefa árdua passar tanta informação assim rápida. Eu vou perguntar só para o Joseph e para o Antônio Sérgio se eles precisam debater agora ou se dá para esperar a aula do Andrei. Não, pode esperar, pode esperar. Posso esperar. Ótimo, então vamos assistir a aula do Andrei, tá? Com uma missão difícil de mostrar para a gente os cirurgiões têm uma dificuldade bem maior de interpretar todas as fases da ressonância e todas as informações e potenciais informações que aquilo nos traz, né? O Andrei ele é radiologista também formado pela Faculdade de Medicina da USP e é o coordenador da radiologia cardiovascular do grupo Fleury do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Andrei, por favor. Obrigado, André, pelo convite e a todos aí também pela participação. Acho que o Ventura precisa descompartilhar a tela dele para poder compartilhar a minha. E a ressonância, assim, né? É assim como todos nós, a tomografia é mais simpática, né? Porque por causa das coisas que o Thiago falou, que é
a questão de ela ser volumétrica, muito rápida e tudo mais, né? Mas a tomografia tem uma questão que ela é um exame anatômico, puramente. Praticamente dá para discutir questões dinâmicas nela, mas geralmente ela é um estudo anatômico. E o COCT, como o Ventura mostrou bem, as compressivas, você tem que avaliar outras coisas além da anatomia, né? Então, quando eu avalio eu gosto muito de compressivas em geral, não só venosas abdominais. Eu tento estudar porque não existe um padrão determinado. Então, eu tento me especializar nisso. Tenho muitas dúvidas ainda, mas acho que alguma coisa a gente já conseguiu evoluir, né? A primeira coisa é quando eu vejo uma compressão assim no plano axial, eu tenho dúvida, será que o diâmetro é o melhor parâmetro ou será que a área é o melhor? Eu já vi vários exames que quando eu vejo a veia antes da compressão, ela é redondinha, no local da compressão ela é oval, mas a área efetivamente não diminui. Apesar desse diâmetro, que é o que a gente vê no axial, esteja reduzido, esse aqui aumenta, né? Então, será que o diâmetro no plano axial vale a pena? Certamente, quando é muito reduzido, 1 milímetro deve ser significativa, mas eu tenho dúvida. Então, hoje, e alguns artigos, principalmente de AIVOS, usam muito área, né? Hoje eu tenho praticamente convicção que a área é melhor, mas é a minha opinião pessoal, né? Lógico. A outra coisa que eu sou da especialidade cardiovascular na radiologia. Eu adoro vascular, mas também faço bastante coração, né? E toda vez que a gente vê uma estenose no coração, especialmente, fala, existe repercussão hemodinâmica? Isso aqui acho que vale para ver também, né? E o Ventura também mostrou muito bem que é importante. O Ventura praticamente fez a minha aula, todo o meu raciocínio aqui, né? Mas a repercussão hemodinâmica é fundamental. E na parte cardíaca, a gente tem vários tipos de estudos. Você vê um estudo anatômico que é angiotomia coronária, você vê que tem uma estenose. Já tem na tomografia hoje, a gente está começando a fazer o FFRCT, que é um estudo de repercussão hemodinâmica. A gente pode fazer na ressonância estudos de perfusão miocárdica, até mesmo por tomo. E a ressonância, inclusive nessa parte cardíaca, inclusive vem se destacando, só não faz a parte angiográfica, né? Mas a ressonância é um exame muito potente, né? Ela tem muitas sequências, que isso que traz dificuldades para a gente. E outra coisa que traz dificuldade na ressonância são poucas sequências volumétricas para ficar parecido com uma tomografia. E é isso que eu tento buscar nos meus exames, né? Então, toda vez que eu vou fazer o exame, eu tenho que fazer esse raciocínio. Que território vascular eu quero estudar? Como é que é a dinâmica do contraste, se eu injetar no braço, se eu injetar no pé, como é que ele anda pelo corpo, quanto tem de vascularização cada órgão, qual é o tempo de enchimento vascular de cada estrutura, né? E as sequências de ressonância que existem. Então, quando eu injeto o exame no contraste no braço, que é o mais normal, eu consigo já pesquisar uma coisa, assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente com relação ao nutcracker, eu acho que é fundamental fazer arterial, só que tem que fazer um arterial um pouco mais tardio, porque eu sei que o rim, assim como o cérebro e o coração, são as estruturas mais bem perfundidas do corpo. Então, o retorno venoso renal é muito rápido. Mesmo que eu faça uma anjo estática, que é essa, não é uma angiodinâmica, se eu fizer um arterial um pouco mais tardio, eu já identifico, por exemplo, um refluxo de gonadal e faço o diagnóstico da causa da varizes pélvicas dessa paciente. E numa aquisição um pouco mais tardia, eu vi que a gonadal do outro lado já encheu. Só que eu não tenho noção muita da direção de fluxo. O que eu tenho certeza é que, se tem um contraste na gonadal na fase arterial, eu tenho certeza que esse fluxo está invertido, né? Então, eu faço isso tanto com tomo quanto com ressonância. Mas na ressonância eu posso fazer as sequências dinâmicas. O mesmo paciente, eu vejo que tem refluxo. Além da compressão que eu vi, eu vejo que tem refluxo. A compressão eu não vou ver nesse plano, não é nessa imagem, né? Eu faço tanto imagens dinâmicas quanto anatômicas, né? E faço outros tipos que eu vou mostrar. Então, a ideia que eu estou tentando fazer no meu trabalho, o professor Pedro está me ajudando nisso daí, é a gente fazer um estudo multiparamétrico de compressão, para tentar analisar tudo isso que a gente está falando, que as outras aulas também falaram. Então, aqui eu consigo ter noção da hemodinâmica, injetando pelo braço, do refluxo da gonadal, e depois eu vou na série anatômica, que eu faço uma série 3D, que eu estou conseguindo chegar no nível bom, que é mais ou menos comparável a uma tomografia, que a gente conseguiu também ver a compressão importante, né? Então, aqui é um nutcracker com refluxo de gonadal e uma congestão pélvica, né? E daí também eu me inspirei, né, no meu dia a dia na venografia que vocês fazem, né, com injeção em membro inferior. Então eu faço isso na minha prática para análise do nutcracker, né, do COCT. Também dá para avaliar nutcracker com injeção podálica, não tem problema, porque o importante é entender a dinâmica do contraste. Por exemplo, esse caso aqui, né, o paciente não tinha, aqui na imagem anatômica, a ilíaca como direita não comprime a veia ilíaca como esquerda, mas parece ter uma compressão pela artéria ilíaca comum esquerda no terço médio da veia ilíaca esquerda. Fazendo a injeção dinâmica, vê que tem mesmo uma compressão e formou uma colateral ilho-lombar. E aí eu já me chamo a atenção. Toda vez que... Então, assim, eu tento buscar outros sinais além da compressão
para indicar a repercussão hemodinâmica, que é o que o Ventura mostrou muito bem. Então, nesse exame, eu consegui mostrar que tem uma colateral ilio-lombar e uma compressão no terço médio pela artéria ilíaca esquerda, né? E ainda, o que eu também estou fazendo? Eu estou fazendo análise de fluxo, que a ressonância tem essa possibilidade. Eu fiz análise de fluxo antes da compressão, e o que eu estou valorizando mais é isso aqui. O fluxo pela direita tem 8 ml por batimento, e na esquerda tem 5. Tem 40% menos fluxo passando pelo lado esquerdo. Então, isso mostra que tem uma estase. E pelo gráfico aqui, você vê que o fluxo está bem maior pela direita, e a esquerda, assim que aumenta a velocidade, ela cai, provavelmente porque aumentou a pressão, né, a dificuldade de passagem. Né? Também, então, eu estou tentando fazer uma análise de tanto de fluxo, quanto de movimentação dinâmica do contraste e os estudos anatômicos, né? Esse aqui tem uma compressão mais intensa, né? Aqui já normal, da artéria direita pela veia esquerda, né? Injetei uma colateral ilio-lombar bem mais exuberante, uma compressão importante aqui da veia ilíaca. Daí eu vou na série anatômica, é a mesma aqui, né? Essa aqui é outro caso já, mas daí eu não trouxe, mas na série anatômica dá para ver bem a compressão também, né? Eu acabei não trazendo cortes por área, né? Eu deveria ter trazido, mas eu sempre faço análise de área nos meus exames. Né? Esse aqui é outro caso, a paciente tinha edema no membro inferior e varizes pélvicas à direita. Interessante. Acabei de laudar um exame desse hoje, igualzinho também. Uma paciente que até veio de fora do Brasil para fazer esse exame. Não por causa de mim, né? Obviamente. Mas o médico dela solicitou com a gente, né? E aqui injetamos, você vê que ela tem uma variação anatômica. Ela tem uma drenagem da ilíaca comum esquerda, uma tributária que drena para o compartimento posterior da ilíaca interna direita, né? E sobrecarrega esse lado aqui, né? Então, essa paciente, além de ela ter um cóccix, ela tem uma drenagem anômala da ilíaca esquerda para o território da ilíaca interna direita, sobrecarrega essa região parouterina direita, né? Que é a reconstrução que a gente consegue fazer, né? Aqui é um outro exame que ela tinha varizes, né? Dor pélvica e variz de membro inferior. Tinha uma compressão que no corte axial parece significativa. A hora que a gente injeta, né? Você vê que não tem nenhum desvio evidente de colateral para colaterais e depois tem um refluxo de gonadal. Então, no mesmo exame, eu estou conseguindo avaliar as duas coisas. Na minha análise de fluxo, eu vi que não teve diferença de fluxo significativa entre a direita e a esquerda, pouquíssimas coisas, menos de 1 ml. Então, assim, eu acabei considerando que ela não tinha um cocktail pela imagem, obviamente, mas tinha um refluxo de gonadal lá em cima e ela tinha nutcracker, né? Não trouxe a imagem para a gente correr. E esse caso é um caso mais exuberante, da paciente que tinha bastante sintoma no membro inferior. Você vê que tem um stop aqui da veia ilíaca comum e ela tem colateral para todas as regiões, ilio-lombar, parouterina, pré-vesical e tinha pré-sacral também, né? Tinha todas as colaterais pélvicas possíveis, né? Então, a ideia da ressonância, ela é um exame que traz dificuldade para quem não está acostumado, porque ela tem muitas séries e não tem um padrão ainda, né? Se a gente conseguir determinar esse padrão, que é o que a gente está tentando fazer, e eu acho que já estamos bem próximo de um padrão interessante de analisar, até me disponho a vocês e um dia a gente olhar juntos os exames, como é que dá para analisar, para vocês entenderem. Mas esse tipo de imagem montada dinâmica frontal é bem entendível, né? Acho que para mesmo quem não está acostumado a entender o fluxo, vocês que já veem venografia já entendem certamente isso. E depois as sequências volumétricas que a gente está conseguindo fazer na ressonância permite fazer medidas semelhantes à tomografia, né? E a análise de fluxo, que a gente está evoluindo, eu estou começando a usar outra técnica que chama Ford Flow, que é também para analisar fluxo. Isso eu preciso evoluir, não tem nada muito descrito, eu também preciso aprender mais. Mas a impressão que eu tenho é que as mesmas informações que o Ventura falou, que ele vê no ultrassom, a gente consegue ver aqui, não de um jeito tão preciso no ponto de estenose e antes, a gente sempre mede só antes ou nas femorais comuns, mas já dá informação interessante que a gente pode ajudar no diagnóstico. Então é isso. Obrigado. Parabéns a todos os apresentadores. A gente sempre tem muito para aprender. Acho que o Andrei conseguiu passar algumas imagens para nós que são espetaculares, né? Resta saber quando que a gente consegue reproduzir isto por aí, né? Da mesma forma que o ultrassom. Tomografia às vezes é mais fácil, o cirurgião consegue enxergar melhor, mas... A tomografia é mais reprodutível. Mesmo dentro do meu, lá no Fleury, a gente tem acho que 45 ressonâncias. A hora que a gente vai, cada aparelho tem um comportamento diferente. É lógico que a gente está conseguindo padronizar de certa forma, mas se é Siemens, se é GE, se é de 3 Tesla, é de 1,5, é uma loucura a ressonância.
Mas, assim, eu acho que dá para padronizar, porque todas as sequências que eu estou usando são sequências clássicas de ressonância, não tem nada moderno. Se tudo ressonâncias de 2005 para cá tem. Que a outra proposta que eu tenho é tentar não usar coisas tão modernas para fazer alguma coisa que talvez ajude mais a prática clínica mesmo. Né? Conforta um pouco ouvir que não é só o cirurgião, não sou só eu que tenho dificuldade com a ressonância. Bom, nós temos debatedores muito experientes, então eu queria, antes de a gente passar para os cirurgiões, como o professor Pedro, tal, o doutor Felipe, também acompanhando a nossa reunião, eu quero ouvir os debatedores como o Joseph, né, que é cirurgião vascular, mas está mais envolvido com a radiologia. Ele é doutor na área de concentração em radiologia e médico assistente do INRAD do Hospital das Clínicas. Então, eu sei que ele tem bastante experiência com ultrassom, é um dos pioneiros no ultrassom vascular. Joseph. André, me permite quebrar o protocolo só um minuto, ser até deselegante, para que os debatedores possam responder, porque nós vimos brilhantemente expostos métodos diagnósticos. Eu estou muito curioso em saber quando é que se trata esses pacientes, principalmente pacientes jovens, porque eu tenho visto tratando muito exames e poucos pacientes. Desculpe, é que eu vou ter que me ausentar. Por isso eu peço perdão, quebrar o protocolo e pela ousadia. Obrigado. Apesar de ter deixado os cirurgiões para depois, na verdade, a gente vai fazer depois uma outra reunião com a parte mais clínica mesmo, quanto que a gente pode transpor essas informações. Mas vamos tentar ouvir esses debatedores e acho que nisso vai vir um pouco das respostas que você está procurando, Jorge. Obrigado. Isso que pedi essa reunião com esse tema, hein, André? Obrigado, um beijo. Pessoal, então, Joseph, desculpe. Imagina, que é isso. Na realidade, eu quero parabenizar o Ventura aí pela parte de ultrassonografia que ele mostrou, e o Tiago e o André também, excelentes aulas, maravilhosas, e justamente o que, na realidade, é uma experiência que todos nós estamos tendo, na realidade, com relação a todos esses métodos de imagem. Eu posso falar mais do ultrassom. Realmente, o ultrassom, eu acho que é um método de screening. Ele não é método de diagnóstico, primeiro porque é um método bidimensional. Diferente da tomografia, que você pode ver tridimensionalmente, você tem uma visão muito melhor na realidade. E a angiorressonância, hoje em dia, com a evolução da técnica, também ela consegue ter imagens muito mais panorâmicas. O grande problema do ultrassom que eu vejo é que as imagens são pequenas. Você não tem uma noção do conjunto ao mesmo tempo como você tem na tomografia ou como você tem na ressonância. E isso que o Ventura falou, na realidade, os critérios que a gente acaba usando, realmente, são os critérios principalmente de medidas de calibre e velocidade. Hoje em dia, o pessoal está usando também mais medida de calibre. Os trabalhos mais antigos aí da década de 90 falam mais em velocidade, que, na realidade, foi aprimorada. Mas a relação do calibre também é viável. Lógico que o ultrassom ele tem um problema, o biotipo do paciente, o preparo do paciente, tudo isso vai dificultar na hora de fazer o exame, não há sombra de dúvida. Aquelas imagens que o Ventura mostrou são lindas, maravilhosas, mas não é em todo caso que a gente consegue ter essa imagem fantástica no ultrassom, né? Principalmente, como ele mesmo falou, pelo biotipo e até pelo preparo. Tem pacientes, por exemplo, que têm, digamos assim, alterações anatômicas que dificultam. Então, o critério, por exemplo, no caso da síndrome de Cockett, eu achei fantástico. A visibilização da compressão, e uma das coisas que também se usa relativamente com frequência é a inversão do fluxo na ilíaca interna. Isso, sim, realmente é um dado muito significativo. Se você encontrar exatamente essa inversão, já é muito significativa de uma compressão da veia ilíaca no nível da artéria ilíaca direita, com certeza. E no nutcracker, outra coisa que na realidade se vê é que a visibilização por exemplo, da ovariana, obrigatoriamente, a ovariana dilatada, você tem que subir e procurar exatamente se existe compressão realmente no nível mesentérico, isso sim. Então, eu sempre começo o exame procurando a veia ovariana. Se ela já está dilatada, isso já me garante que eu tenho que buscar
digamos, a causa dessa dilatação. Existem casos de ovarianas, por exemplo, dilatadas sem compressão da renal? Sim, mas isso já nos orienta, nos dá uma boa visibilização da região que eu tenho que estudar, que é o segmento aorto-mesentérico. Então, na realidade, o ultrassom, repito, é um exame fantástico, pode ser repetido inúmeras vezes, não usa contraste, mas não é um exame de eleição para diagnóstico total. Eu acho que ainda precisamos, na realidade, da associação com a tomo e com a angiorressonância. Estamos aprendendo, estamos vendo cada vez mais. Agora, a parte clínica, acho que o professor Pedro tem uma boa noção, porque ele está fazendo um estudo realmente grande, junto com todos os colegas da ginecologia, e ele pode dar mais informações. Obrigado, Joseph. Eu que agradeço. Antes de fechar com o professor Pedro, que eu acho que realmente tem muita experiência, vamos ver se o Antônio Sérgio consegue contribuir um pouquinho com a gente. O Antônio Sérgio também era nosso velho conhecido do Sírio-Libanês. Agora ele é professor na Iowa University Hospitals and Clinics, em Iowa. Está fazendo essa gentileza de estar conosco. Também queria ouvir a opinião dele. E já vou deixar uma perguntinha para começar, para ver se a gente direciona essa discussão. Que talvez o Joseph também possa palpitar, que é o AIVOS, né? O quanto que isso daí vai acrescentar. Mas vamos ouvir o Antônio Sérgio. Bom, obrigado pelo convite, André. Está todo mundo ouvindo? O som está legal? É o seguinte, quase o último a falar, né? Na parte de imagem, então, pouco a dizer, pouco a acrescentar. Mas o que a gente observa, né, se a gente fizesse essa reunião como vocês já fizeram essa reunião, vamos dizer, nos anos 2000, 2010, a reunião seria completamente diferente, seja no aspecto ultrassonográfico, tomográfico ou da angiorressonância. O que acontece é uma superposição de conhecimento. Muito dos achados pertinentes a um método e ao outro, eles são extremamente comparativos, e a angiorressonância, como o Andrei começou a mostrar, ela vai muito de encontro aos achados hemodinâmicos ultrassonográficos. Essa é a minha primeira observação a respeito disso. O Ventura, o Tiago e o Andrei, assim, os casos maravilhosos, tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa correlação, né, entre medidas, ângulos, inversões de fluxo, e é uma interação clara entre os métodos. E a questão é que o Dr. Jorge colocou. Aonde que vai a sintomatologia desse paciente? Porque, por vezes, existe um over-diagnóstico, um sobre-diagnóstico em todas as situações. Para a ultrassonografia, a meu ver, na minha prática, na prática do Ventura, também vou falar por ele sem perguntar, né? A gente precisa estar atento a alguns sinais que podem implicar no diagnóstico, tanto do Cockett quanto do Nutcracker. Uma coisa que às vezes acontece, pacientes muito jovens com varicocele extrema do lado esquerdo. A gente tem que pensar, embora não seja específico e tudo mais, acho que a gente tem que ir para pensar em cima do Nutcracker, no caso do homem. E essas colaterais pélvicas assimétricas, mais à esquerda e às vezes à direita, elas podem refletir num exame ultrassonográfico de screening também, seja um ultrassom pélvico, um ultrassom direcionado para a parte vascular, a alguma anomalia diante da sintomatologia do paciente ou da paciente, certo? E a gente já teve uma reunião aqui, acho que foi ano passado, se não me lembro, se bem me lembro, onde o Dr. Walter e será que foi o Antônio, eu não me lembro direito, a respeito do Cockett à direita, dos casos à esquerda e tudo mais. Então, a gente está diante de um conhecimento muito mais abrangente, que está se construindo ainda mais,
pode levar a overdiagnósticos, mas essa superposição entre os métodos e essa comparação, ela é essencial aí para a gente não dar muito diagnóstico e o cirurgião não tratar aquilo que não deve ser tratado. Do ponto de vista prático, é basicamente isso, porque o nutcracker é aquela relação de 4 a 5 de vaso, a limitação do método da ultrassonografia e do Doppler, e também no Cockett, a inversão de fluxo ela é muito bem vista, avaliada, e embora exista dificuldade de ver os pontos de compressão em alguns pacientes com biotipo um pouco mais difícil. Acho que só isso que eu tenho para falar. E agradecer a todos aí. Obrigado. Obrigado, Antônio Sérgio. Professor Pedro, professor titular de cirurgia vascular e endovascular da Faculdade de Medicina da USP, não à toa ficou por último, mas é uma pessoa extremamente experiente, está muito engajada no estudo dessas patologias, formou um grupo muito forte junto com o Walter, com alguns ginecologistas dentro do Hospital das Clínicas, está muito engajado nisso, e até por ser professor titular, mas não só por isso, é pela experiência mesmo, ele consegue colocar o filtro da experiência clínica nesses diversos parâmetros que são, vamos dizer, anatômicos representados ou apresentados pelos exames de imagem. Senhor Pedro, por favor. Obrigado, André. Bom, é isso aí mesmo. Eu fiz disso aí a minha linha. Eu gosto tanto do assunto que eu fiz disso aí a minha linha de pesquisa nos últimos anos. Depois que eu abandonei você solitário lá com as dissecções crônicas, que era a nossa linha de pesquisa que nós tínhamos comum, eu fui para essa linha de pesquisa que já está rendendo alguns frutos já e vai render muito mais ainda nos próximos anos, descontado a pandemia. Eu não tenho. Eu estava pensando o que eu ia acrescentar, mas foi tudo tão dito e tão bem falado que não tem muito a acrescentar nessas coisas da imagem. Eu vou começar ressaltando algumas coisas. Primeiro, ressaltando o que disse o Tiago, a secção, o eixo axial real da veia, verdadeiro, que não é o eixo axial horizontal, porque todo mundo hoje já passou da fase de falar em 50%, 70% de estreitamento de veia. Esses conceitos são tirados das artérias, né? A gente falava em 70%, 75% em carótida, em ilíaca, etc., nos ultrassons, nas imagens arteriais, mas veia é completamente diferente, você aperta de um lado, ela estica do outro. O André mostrou isso muito bem, com toda a razão. Ela ovala, ela estica, então não vale esse negócio de diâmetro, tem que ser mesmo ver o eixo certo, eventualmente calcular a área, etc. E o assunto isso tudo é muito novo. Agora mesmo foi dito, a doença não é nova, tomografia não é nova, tem 40 anos, a ressonância tem 30 e poucos, o ultrassom tem mais de 40, mas essas técnicas todas mais novas são muito recentes, de reconstruir, de mexer, de meditar, etc. Então é tudo muito novo, a gente está aprendendo muito, mas é sensacional. Eu vou ressaltar algumas coisas da prática clínica. Primeiro, infelizmente, você não tem sempre acesso a um Dream Team desse aí, né? Por incrível que pareça, nos plásticos no SUS, nós temos o Joseph no ultrassom, temos o Ayrton no ultrassom transvaginal, que não foi mencionado, mas que é importante, temos o André, temos o Tiago, mas nem sempre na prática clínica você tem acesso a esse Dream Team para fazer esses exames. Mesmo que você esteja num hospital como o Sírio, o próximo que nós estamos aí, às vezes o paciente diz, não, mas eu queria fazer pelo meu plano, lá no ressonância, no outro lugar, etc., e você acaba... Então, o que eu tenho recomendado é o seguinte: bom, você quer fazer um diagnóstico, um exame de triagem, um diagnóstico desse tem, desse não tem, deixa eu fazer a ressonância, a tomografia, onde for, o ultrassom, onde puder. Mas se você for pensar em colocar um stent numa veia renal, eu recomendo fortemente que peça para alguém que sabe fazer o exame de imagem, fazer um bom exame de imagem, e eventualmente mais que um, porque é uma responsabilidade muito grande. É aí que entra os nossos experts aí para poder, não são os únicos no Brasil, óbvio, mas são os melhores, e para poder fazer um diagnóstico correto. Senão, vai colocar em stent em gente que não deve. A clínica é muito complexa, muito complexa. Não se pode reduzir assim, se incha a perna é Cockett,
Se tem varicocele, é nutcracker. Porque o sistema venoso é muito complexo e ele tem uma adaptação do sistema. O Carlos mostrou muito bem o sinal importantíssimo, que é a inversão do fluxo na artéria ilíaca interna, na veia ilíaca interna. Ela passa a drenar para a pelve e não para a veia ilíaca comum. Se essa drenagem, se essa compensação for muito eficiente e muito competente, essa veia ilíaca interna, a pessoa pode, inclusive, não ter sintoma na perna. Porque a ilíaca interna está resolvendo o problema. Ela vai gerar, talvez, varizes pélvicas, mas os sintomas na perna são poucos. Se ela não tiver refluxo, não tiver inversão de fluxo na ilíaca interna, mas tiver uma perna muito inchada, talvez ela tenha, assim mesmo, o May Turner. Mas essa ilíaca interna não está apta para dar conta dessa sintomatologia. Então, tem que balancear tudo ao mesmo tempo. A mesma coisa da veia ovariana. Quer dizer, se a veia ovariana está muito dilatada, ela pode estar resolvendo o problema do rim. E o rim pode não ter estase nenhuma. Se você emboliza essa veia ovariana, você pode começar uma estase venosa, porque você tirou aquele recurso anatômico que o organismo estava fazendo uso. A gente tem feito, inclusive, derivação da veia gonadal para ilíaca para evitar o prejuízo do rim. E tudo isso aí é muito... a clínica é bastante complexa, mas dá para fazer. Eu acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos Ventura, porque é sobre a mudança para a posição ortostática, né? Todas essas síndromes, tudo que é venoso em pelve e membro inferior, de pé é uma coisa, deitado é outra, completamente diferente. E, é claro, a tomografia não dá para fazer em pé. A ressonância também não. Tem umas publicações de gente que fez sentado, tem umas máquinas de ressonância que fizeram sentadas, acho que são experimentais, até onde eu sei. O ultrassom dá para fazer em pé. As limitações são grandes, né, Carlos? Porque já é limitado quando a gente está deitado pelas alças intestinais, pelo músculo intestinal, pelo abdômen, etc. Quando você põe em pé, por exemplo, no May Turner, você consegue, Carlos, fazer deitado e depois fazer em pé na paciente, observando os mesmos parâmetros? A gente tenta fazer, né? E às vezes muda mesmo, né? Não existe isso na literatura, é meio controverso, bom, mesmo em relação aos outros métodos, mas assim, o quanto realmente muda. Tem um trabalho de um colega que vocês devem conhecer, que é o Engelhorn, que é de Curitiba, acho que ele é vascular e trabalha muito nessa área de ultrassom, e ele fez uma publicação fazendo essa correlação de Cockett, avaliando pelo ultrassom deitado e em pé, e ele não viu muita diferença, não achou que tinha muita diferença no estudo dele, né? Mas realmente em pé dificulta mais essa avaliação, né? A avaliação fica mais difícil de ser feita em pé, né? Mas é possível, a gente consegue fazer. É lógico, toda a questão do biotipo do paciente. Tudo, né? Eu posso falar um pouquinho? Pode, claro, por favor. Não, então, em pé, o Cockett, eu acho que dificulta mais ainda, porque as alças intestinais elas ficam mais espessas. Aumenta a quantidade de alça intestinal na parte da pelve. Agora, a veia ovariana, a gente consegue ver ela ali no nível do músculo psoas, principalmente, você consegue ver ela bem delimitada, porque você tira um pouco também de gás que envolve a região. Então, realmente, para Cockett, honestamente, eu já tentei várias vezes, vi diferença, mas vi a diferença entre uma e outra, mas eu achei mais difícil, inclusive porque o paciente não para quieto. É mais difícil. É diferente ver uma perna que você fixa ela e ver o abdômen. Porque na hora que você comprime para ver, o paciente automaticamente ele exerce uma força de tensão na parede abdominal. Então, dificulta mais. Eu estou dizendo uma experiência pessoal, hein? Eu não estou falando em termos de... É muito complexo, né? É complexo, não há sombra de dúvida. Muito mesmo que a gente fala em pé e deitado não é uma coisa assim tão simples. Você pôr deitado, colocar em pé 1 minuto não é a mesma coisa que meia hora em pé.
ou que uma Exatamente. hora, ou que no fim Exatamente. do dia. Então, é bem É o complexo. que a gente estava conversando outro dia, né? No final das contas. No final do dia, será que não tem repercussões emocionais? Muda tudo. Realmente é emocionante estudar isso, porque as perguntas são muito mais numerosas do que as respostas. Para finalizar, eu queria lembrar apenas assim do papel da flebografia. A flebografia, coitadinha, ela está sendo, nos últimos anos, ela foi jogada para fora, porque é invasiva e tal. Eu gosto da flebografia. Claro, a gente usa sempre como diagnóstico quando vai fazer um procedimento endovascular, logo pré-procedimento, mas eu gosto da tomografia diagnóstica também. Amanhã nós temos até o Walter e eu temos uma marcada, porque, primeiro, ela usa contraste iodado. Tá certo. A tomografia também usa. Ela é invasiva, tem uma punção. A tomografia também tem uma punção. E a ressonância também tem uma punção no pé, às vezes, ou no braço, como o Andrei falou, melhor no pé. A tomografia é no braço. E a flebografia é uma punção, ou no pé ou na virilha. Na virilha. As pessoas têm mais aflição de levar a injeção na virilha do que no braço, mas, tirando isso, a invasividade não é tão maior do que, claro, maior que o ultrassom, com certeza. Não é tão maior do que exames de imagem contrastados. E ela dá um muito importante. Hoje em dia tem catéteres muito finos, né? Você consegue passar catéter 4 frentes numa veia femoral para comprimir. O risco disso aí é muito pequeno para uma paciente sadia, quer dizer, jovem, que não tem doença inflamatória. E ela dá uma porção de informações de fluxos, de caminhos, de coisas, etc. Então, é um exame que a gente não devia abandonar. Eu acho que tinha que estar no rol desse processo todo aí, como coisa. Mas é isso, André. Pô, super obrigado pela oportunidade. Eu adorei, eu aprendi ainda hoje muita coisa. Apesar de já conhecer todos os colegas e os exames, ainda aprendi mais algumas coisas. Obrigado. Realmente é um assunto árduo, né? Porque a gente vai lidar com queixas que às vezes não são tão objetivas, né? Dor é uma coisa muito subjetiva. E está cheio de doente com varizes pélvicas que não tem compressão. Está cheio de doente com varizes pélvicas sem dor, com compressão e sem varizes e com dor. Quer dizer, a gente tem uma combinação infinita de coisas. Agora, eu gostaria de ouvir dos colegas quantos, na população normal, sem queixa, quantas vezes a gente vai encontrar fisiologicamente esta compressão num grau menor, talvez, mas às vezes é até importante, como disse, a gente vê isso na clínica, mas talvez os colegas tenham um estudo de sensibilidade, de especificidade mais detalhado do que a área deles, quanto que da população normal tem compressão nessas regiões, sem que isso se traduza em nada clínico. Isso eu acho que vale para ultrassom, vale para tomo e para ressonância. Não sei se a gente tem essa resposta. Eu estou vendo, não sei se o Felipe está ali ainda, ligado. Vamos chamar o Felipe. Porque eu reparei que, assim, os radiologistas leem o Radiology e os vasculares leem o Journal of Vascular Surgery, né? E o Felipe publicou no Journal of Vascular Surgery. Então, talvez ele não tenha atingido o universo radiológico, né? Mas é um trabalho sobre isso mesmo. Aí, Felipe, você está aí? Olá, professor. Estou aqui, sim. Consegue me escutar? Sim. Tudo bom, pessoal? Boa tarde aí. Agradeço aí até pelo convite do doutor André de ter participado aqui da reunião. Brilhantes palestras aí, a gente aprende muito sempre, é um tema muito curioso, né? Tem muitas perguntas, como o professor Pedro já mencionou. A gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho, né? Enfim, já publicamos aí um primeiro paper e estou na pendência aí de terminar a escrita de um segundo e fazer a defesa, né? A gente está até ano que vem aí para fazer a defesa do doutorado. Então, assim, acho que não tenho tanto o que acrescentar, já foi muita coisa falada, como o professor Pedro falou, acho que e de alto gabarito, mas se tratando especificamente sobre o percentual, né, de achados tomográficos aí, de eventos compressivos da veia renal esquerda em uma população saudável, nosso trabalho ele se compôs em estudarmos doadores renais vivos. Tivemos aí um universo de 330 angiotomografia realizados no HC,
depois dos critérios de seleção, ficaram 295, e a gente pesquisou os principais achados tomográficos, que foram aqueles já mencionados, Bic Angle, sinal do bico, ângulo ortomesentérico e índice de diâmetro, dentre outras questões, mas o cerne principal foi esse. E a gente identificou em torno de 30%, né, um número relativamente significativo, se tratando de pessoas que são doadores renais, totalmente assintomáticos, sem nenhum tipo de queixa, sem nenhum tipo de sintoma, 30% de achados desses critérios principais nessa população. Então, um achado relevante, né, para pessoas que sabidamente não tinham nada. Outra coisa interessante foi sobre a questão da veia renal, a veia gonadal esquerda, que eu até queria frisar, acho que não foi talvez muito batido isso na reunião hoje, mas a veia gonadal esquerda, eu acho que ela tem que, inclusive, ser estudada de uma maneira até separada ou em conjunto ali com o nutcracker, porque ela pode estar dilatada, a gente viu isso bastante, a população masculina e feminina é um comportamento totalmente diferente entre o padrão da veia gonadal. Então, o sexo feminino destoou muito em termos de média de diâmetro quando comparado com o masculino. Então, me parece que a veia gonadal ela pode estar dilatada, ela pode ter refluxo com nutcracker, sem nutcracker ou apesar do nutcracker. Então, acho que o refluxo primário da veia gonadal, que pode acontecer aí em fatores hormonais, pós-gestacionais, do público feminino, multiparidade, não pode deixar a gente confundir, né, nem ser induzido a um diagnóstico de nutcracker. Então, muitas vezes, aí pode ter uma compressão suave, mas tem uma dilatação da gonadal. Isso não significa que aquela compressão está gerando a dilatação. Depois que eu voltei a Belém, eu estou hoje em Belém do Pará, depois que eu voltei para cá, eu tive, salvo engano, foram 12, né, tem 4 anos que eu estou aqui, 12 pacientes. Na verdade, hoje eu não estou em Belém, eu estou até em passeio familiar aqui no Vale dos Vinhedos, mas vim participar da reunião aqui para contribuir de alguma forma. Então, eu tive em torno de 12 pacientes em que eu embolizei a veia gonadal, com algum grau de compressão da veia renal esquerda, mas sem tratar, sem a colocação de stent. Acompanhei esses pacientes e até o momento não tive nenhuma descompensação com hematúria, com hipertensão renovascular ali, venosa renovascular ali, que possa estar gerando alguma descompensação no hilo renal venoso. Então, acho que esse é um fator interessante para a gente pensar também. Ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado. E lembrança para a família. Obrigado. Vou fazer uma pergunta só. Eu fiquei mais incomodado desde o momento em que eu comecei a ver essas coisas, já há alguns anos também, que são as compressões atípicas. Quer dizer, uma série de pacientes tem compressão da ilíaca direita, tem compressão da hipogástrica, não especificamente da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita. Isto é o clássico e é o mais conhecido e é o que a gente sempre procura. Mas é bem provável que se a gente procurar mais, vai encontrar compressões bilaterais, compressões de hipogástrica, justificando até varizes pélvicas que a gente não acha a causa. Eu não sei se os colegas que fazem ultrassom ou a tomografia ou a ressonância têm alguma informação a esse respeito. Bom, nós tivemos um caso interessante que não tinha absolutamente, tinha varizes pélvicas e nada, inclusive com angiorressonância. E o diagnóstico que ela tinha era megacólon. Então, uma das justificativas dessa hipertensão venosa pélvica seria exatamente o megacólon. Então, para você ver as loucuras que a gente pode encontrar no dia a dia. Eu vejo bastante isso, André. Outra estrutura, que eu até mostrei um caso na apresentação, que a ilíaca esquerda comprimia a veia ilíaca esquerda, a artéria esquerda, então, entre outros. Outra coisa que a gente pega é mioma, comprimendo a veia ilíaca externa e dano varíoso, com sintoma, com varizes suprapúbicas subcutânicas, intersafenas. Aí estão os tumores que são infiltrativos, aí tudo bem, né? Mas assim, existem outras causas compressivas que dão sintomas semelhantes, com certeza, do ponto de vista da gente da imagem. Lógico que eu acabo não seguindo essas pacientes
Mas eu vejo também bastante isso. E tem essas varizes que aparentemente não têm causas. Eu acho que mulheres que têm gravidez, que uma vez submetida à compressão na gravidez, que fez uma dilatação venosa pélvica, eu não sei se a veia tem capacidade de voltar, né? Às vezes pode ser residual uma gravidez, eu imagino. Às vezes eu presumo que seja isso, né? Mas tem casos que realmente não são típicos. Walter, que agora acho que está entre nós, voltou, estava operando. Walter, você quer falar alguma coisa? Você que também está envolvido juntamente com o professor Pedro, né, no estudo disso. Então, o que o Jorge Calil perguntou, né, de quem tratar. É paciente sintomático que a gente trata. E a gente tem que pensar nas compressões e refluxos como compartimento. Então, você tem um nutcracker que não dilatou a veia gonadal, o sintoma vai ser renal. Dilatou a veia gonadal, refluiu para a pelve, o sintoma vai ser pélvico. Se, porventura, tiver refluxo no assoalho pélvico para membro inferior, o sintoma vai ser em membro inferior. A mesma coisa para compressão de ilíaca. E muitas vezes tem associação de compressão de ilíaca com compressão de veia renal. Então, assim, são compartimentos comunicantes que a gente precisa saber exatamente o que a gente vai tratar. E é complexo mesmo. E a gente tem que pensar em compartimentos compensados e descompensados. Então, assim, é uma doença complexa, não é fácil, não. Então, às vezes, a gente fica pensando, o que vai fazer? Vai fazer uma derivação da veia gonadal ou vai descomprimir a veia ilíaca comum esquerda? Então, é um assunto bem interessante. E esse grupo que o Pedro criou está tentando responder isso. Outra coisa é o seguinte, todos os pacientes, a gente faz flebografia. E as flebografias, elas são muito parecidas com as angiorressonâncias que o Andrei faz. Então, a gente está guardando essas imagens e vai dar para fazer alguma coisa. Acho que o Andrei está com interesse nesse assunto. E para comparar uma flebografia com a angiorressonância dinâmica. E eu acho que o melhor exame é a angiorressonância dinâmica, porque ela é dinâmica, né? A tomografia é um exame que é uma fotografia. Você não sabe se está subindo ou descendo o fluxo na gonadal, por exemplo. Então, é um assunto bem interessante e tem uma alta prevalência na população. Existe um trabalho aí de gineco que fala que 1/3 das mulheres tem dor pélvica crônica. E 1/3 dessas mulheres, 1/3 da população, a causa são varizes pélvicas. Então, é um assunto, acho que é um assunto velho com novos conceitos. É isso. Eu queria perguntar se tem alguém que está nos assistindo que queira perguntar, que queira falar alguma coisa da sua experiência. Antes que a gente encerre, né? Começamos com mais de 30 participantes e é um assunto realmente difícil. Está o Vinícius, que também tem a sua experiência, a Luciana, a Inês. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão já são 12h25. Sabidamente era um assunto que ia avançar no horário. Bom, eu só tenho a agradecer a todos os participantes. Como eu sempre falo no final, a reunião do núcleo está aberta a quem quiser participar, trazer casos, enviar sugestões de tema, ou quiser trazer algum trabalho. O núcleo está aberto, acho que o objetivo é integrar mesmo os cirurgiões vasculares, as pessoas que nos ajudam nos métodos de imagem, na avaliação clínica de todo mundo. Então, é uma reunião aberta para isso mesmo. Então, sempre na última quarta-feira do mês, a gente está aguardando essa participação. Queria agradecer a todos, a gente vai encerrar a gravação, isso vai ficar disponível no YouTube, no canal que chama Nave HSL, fica fácil de todo mundo ver e rever, quem quiser. Muito obrigado a todos. Obrigado, até mais. Obrigado, boa tarde. Obrigado, até mais.